A Assembleia Legislativa de Minas Gerais homenageia aqui hoje os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES, dedicados ao aperfeiçoamento do Judiciário e à valorização da magistratura. O evento aconteceu aqui no plenário da Assembleia Legislativa e foi conduzido pelo presidente da Casa, deputado Adalclévia Lopes, pela mesa diretora e também contou com a presença do presidente da AMAGES, desembargador Herbert Carneiro. O Pensamento Jurídico participou e fez uma edição especial do evento. Também participaram o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Pedro Bittencourt, o secretário de governo Odair Cunha, representando o governador do estado de Minas Gerais, vários deputados e magistrados. Em seguida, a direção da Assembleia Legislativa de Minas Gerais entregou uma placa homenageando os 60 anos da AMAGES. Da tribuna, o deputado João Alberto, o presidente da AMAGES e da Assembleia Legislativa, apontaram as convergências entre o Legislativo, o Judiciário e a magistratura. Agora eu converso com o presidente da AMAGES, desembargador Herbert Carneiro. Presidente, mais uma vez, eu estou participando de homenagem, sendo homenageado dessa vez pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Qual o papel do Legislativo nessa relação com o Poder Judiciário, com a magistratura? É um papel de fundamental importância para o prevalecimento, a estabilidade do Estado de Direito democrático. Nós temos uma relação com o Parlamento de Minas, com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como eu fiz registrar, de muitos anos. Uma parceria sempre em prol de um judiciário melhor, sempre em prol de uma cidadania feita na via judicial da maneira mais plena possível. E os deputados são sempre muito sensíveis às causas da justiça, e em especial aquelas que são trazidas pela Associação dos Magistrados, a nossa AMAGES. Então, ser homenageado aqui hoje, o reconhecimento que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais faz à AMAGES, eu, como registrei, é a consagração de um tempo, é a consagração de uma parceria exitosa de longos anos. Então, eu tive a sorte, também como deixei claro e fiz registrar, de ser e estar presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, nesse momento em que ela completa 60 anos e que recebe essa homenagem, que para nós é um motivo de muito orgulho, de muita satisfação e que com certeza faz por reforçar, faz por fortalecer a trajetória da nossa AMAGES. Entre as várias marcas da gestão que o senhor está encerrando agora, foi essa intensificação desse debate com a Assembleia Legislativa, a ponto até de montar aqui instalar uma frente parlamentar em defesa do aperfeiçoamento da justiça. Qual foi o resultado disso? Eu diria, realmente resumido nessa frente parlamentar, um trabalho constante. Eu fiz registrar que, na minha gestão, os lugares que mais frequentei ao longo desses 3 anos foi o Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Disso redundou um aprimoramento do sistema de justiça, com certeza. Eu participei aqui de debates de todas as comissões, Comissão de Segurança, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Constituição e Justiça, discutindo aspectos formais de projetos de lei encaminhados pelo Poder Judiciário. E resumo com uma conquista que nós tivemos recentemente, que foi a aprovação da nossa Lei de Organização e Divisão Judiciária. Uma lei encaminhada pelo Tribunal de Justiça, mas aqui no Parlamento foi travado um debate intenso com a participação do presidente do Tribunal de Justiça, com a participação da AMAGES, e nós conseguimos, num tempo recorde, aproximadamente 100 dias, aprovar, contando com a boa vontade, com a consciência fina que têm os deputados para as causas da justiça, nós conseguimos aprovar essa lei e aprimorar o sistema de justiça mineiro. Eu tenho nessa parceria, nesse trabalho, um resumo histórico e enriquecedor dessa parceria entre a associação e a AMAGES, entre a associação e o Parlamento Mineiro. O que isso representou, por exemplo, na prestação do serviço que é especializado da justiça e também no trabalho dos magistrados nas comarcas mais distantes? Eu citei não só a questão que veio na lei, como, por exemplo, a possibilidade da intensificação da conciliação, da mediação, da arbitragem, a própria justiça restaurativa que nós temos prevista na nossa legislação, como também prerrogativas que reforçam a independência do juiz, desde a sua condição de trabalho, da segurança dos fóruns, até mesmo o aprimoramento intelectual jurídico,
tudo isso está muito bem definido na nossa lei de organização e divisão judiciária, e os deputados foram fundamentais na construção dessa nova legislação, no debate intenso que fizeram conosco, e isso tudo visando o aprimoramento do sistema de justiça. Eu tenho viajado para o Brasil inteiro e realmente quando falo a respeito da convivência do Poder Judiciário com o Poder Legislativo e também com o Poder Executivo em Minas, e a Associação dos Magistrados sendo também uma parceira dessa convivência e dessa harmonia existente entre os poderes, isso tem sido motivo de destaque, de referência em outros estados. Para nossa satisfação, Minas dando exemplo para o Brasil. Conversa agora com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Bittencourt. Presidente, como é que o senhor avalia como magistrado e como presidente do Poder Judiciário essa homenagem que a Assembleia faz hoje, esse reconhecimento à Associação dos Magistrados Mineiros? Importantíssimo. Primeiro, em razão de ser a Assembleia Legislativa a casa do povo mineiro. E esse reconhecimento do trabalho da AMAGES, dos magistrados, é de fundamental importância. Isso é fruto desse trabalho, desses 60 anos de luta, de conquistas em prol, seja do magistrado e da sociedade mineira. E nessa interlocução, juízes e embargadores estão aprendendo a fazer política também, conversar mais, né? Exatamente, acho essencial. Aprendemos aqui, nessa interlocução com a Assembleia Legislativa, a conversar, a fazer política no bom sentido, política pública, né? E isso é muito importante, é um aprendizado. No próximo bloco, vamos conversar com o presidente da Casa, o deputado Adalcléver Lopes, que fala sobre essa homenagem da Assembleia Legislativa aos 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aos 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, dedicados aí ao aperfeiçoamento da Justiça, do Judiciário e também à valorização da magistratura. Neste bloco eu converso com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Adalcléver Lopes. Presidente, a Assembleia hoje está homenageando os 60 anos da AMAGES. O que representa essa interlocução, essa aproximação do Judiciário, da magistratura com o Legislativo? Bem, em primeiro lugar, a gente deve isso ao Dr. Herbert Carneiro, que é o presidente da AMAGES, que como sempre foi um desembargador, um magistrado, quando juiz, muito próximo do Legislativo. E aqui em Minas nós cumprimos essencialmente o que manda a Constituição. Trabalhamos com harmonia e independência. Então a AMAGES sempre foi uma parceira aqui da Assembleia Legislativa de primeira hora, sempre conversando muito, e eu falo que a AMAGES completar esses 60 anos com homenagem da Assembleia é fazer o que Montesquieu disse, harmonia e independência. Mas em primeiro lugar está a harmonia que serve de retrato para o Brasil, e Minas dá a demonstração de harmonia entre os poderes e sua independência. Os juízes, desembargadores estão buscando conversar mais. Nos últimos anos, intensificar essa relação com a Assembleia, até instalar aqui, juntamente em parceria com a Assembleia, a Frente Parlamentar pelo Aperfeiçoamento da Justiça. É esse o caminho? O caminho é esse. O caminho é o diálogo. Eu acho que Minas deve servir de retrato para o Brasil. Não há nada mais importante que o diálogo. E isso é que a gente faz frequentemente com o Poder Judiciário, o Executivo e o Legislativo aqui junto, nessa harmonia que faz com que Minas Gerais, como sempre, seja sempre a primeira a sair com a conversa e com o diálogo. Minas Gerais é a terra do diálogo. E esse é o exemplo que nós podemos dar entre os poderes. O próprio Judiciário está sensível a essa democratização. A discussão hoje lá é de criar um processo eleitoral para que os próprios juízes participem das eleições para os cargos diretivos do Judiciário. Você acha que isso é vantajoso? Eu acho que as instituições vão se amadurecendo com o tempo. Eu sempre defendi que o voto é
coisa mais democrática. Agora, quem entende do judiciário é o próprio judiciário, lá eles sabem quais são as suas demandas, né? O que nos cabe é conviver muito bem com a magistratura, como convivemos aqui, e também com o Poder Executivo. Como é que o senhor vê a oportunidade de a Assembleia ajudar nessa construção desse novo judiciário, da nova magistratura do século XXI? Com harmonia e, em primeiro lugar, com o que sempre nós fizemos muito bem, com parceria e diálogo. Gravando agora com o deputado João Alberto Paixão Lages, autor dessa homenagem da Assembleia Legislativa à Associação dos Magistrados Mineiros AMAGES. Deputado, o que representa essa homenagem da Assembleia à Associação dos Magistrados? Olha, para nós é uma homenagem muito justa, muito legítima e é um reconhecimento que nós fazemos ao trabalho exercido ao longo das últimas 6 décadas pela nossa querida AMAGES, uma entidade que representa os magistrados do nosso estado, que luta pela classe, pelo fortalecimento do judiciário em Minas Gerais e, portanto, é mistério para o Poder Legislativo, que mantém uma relação independente, mas também harmônica com o Poder Judiciário. Fazemos aqui essa justa homenagem à associação que tantas conquistas vem trazendo aos magistrados, ao Poder Judiciário e, consequentemente, ao cidadão mineiro. Nos últimos anos, a própria AMAGES tem intensificado esse debate, essa aproximação, interlocução com os deputados estaduais. Qual que é o resultado dessa aproximação? Olha, temos inúmeras conquistas aí dessa relação entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, capitaneada e liderada aí pela nossa AMAGES. Nós tivemos aí discussões que tiveram a criação de frentes parlamentares em defesa do aperfeiçoamento judiciário, teve o Fundo do Poder Judiciário, que foi criado através de uma lei aqui na Assembleia Legislativa. São várias interlocuções que são feitas, sempre procurando uma defesa intransigente, importante do Poder Judiciário, mas sempre com esse foco de um poder que tem dentro de sua missão promover a paz, promover a justiça social e a dignidade da pessoa humana. Nesse momento de turbulências políticas em todo o país, qual que deve ser o papel do judiciário? Olha, o papel que ele desempenha, um papel que ele desempenha com independência, com autonomia, de compreensão e um papel que se faz no silêncio, um papel que se faz na sobriedade que tem o magistrado de definir com as provas robustas aquelas questões que são importantes a serem esclarecidas perante a nossa sociedade. É, portanto, um exemplo que precisa ser dado, mas no mesmo momento é importante nós termos aí uma compreensão que Minas tem dado através da harmonia das instituições, que nós temos que ter uma unidade. Quando eu disse na minha fala que a gente não pode ter uma guerra de todos contra todos, citando em latim, a gente sabe que é importante que os poderes harmônicos possam promover essa justiça social que todos esperam. Obviamente respeitando a sua autonomia, a sua independência e cada um cumprindo a sua missão. Os poderes eles devem ter no espírito que Minas sabe promover do diálogo, da conciliação, mas também a austeridade que é exigida por cada um em sua competência. Está faltando um pouco de Minas no debate nacional, não é isso? É o que eu procurei expressar aqui. Minas tem dado excelentes exemplos. Na nossa Assembleia Legislativa, nós elegemos o presidente com unanimidade dos deputados. Recentemente, a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma importância enorme na seção de Minas Gerais, elegeu o seu novo presidente também numa chapa de conciliação. E a própria AMAGES aponta nesse sentido, sendo que no próximo dia 4 de dezembro terá também uma única chapa, demonstrando o que Minas sabe fazer com galardia, com competência, que é buscar, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldades, buscar os caminhos que possam superar, através do diálogo, essa situação. Deputado, qual que é a convergência que há entre o Legislativo, o Judiciário e a magistratura? A Constituição determina que deve haver harmonia entre os poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Nós estamos hoje comemorando nessa sessão solene os 60 anos da AMAGES. Lembrando que a AMAGES é o braço político, entre aspas, do Poder Judiciário, que não pode fazer política, mas é a instituição que preserva os direitos e os interesses dos magistrados fora dos tribunais. É uma voz importante que deve ser sempre ouvida e nesse momento difícil que o país passa,
como você perguntou, a questão da convergência, é necessário que os poderes ajam sempre em harmonia, sempre em convergência. E é isso que a Assembleia tem buscado, é isso que vem acontecendo, e a prova foi essa confraternização que acaba de acontecer no plenário da Assembleia, homenageando os 60 anos da AMAGES. Nesse momento de turbulências políticas, como o senhor se referiu aí, às vezes ou outra a gente ouve falar em judicialização. O senhor acha que há algum excesso nessa linha de entendimento e interlocução entre os poderes? Sempre tem que haver o bom senso, e tem havido. A gente percebe que, historicamente, os tribunais estão presentes na vida política e devem estar, lógico, respeitando os seus limites constitucionais, mas não percebo que haja excessos no sentido da judicialização. Agora, a judicialização é necessária, é preciso que ela haja, porque os tribunais, a justiça, ela tem que prezar pela lisura do processo eleitoral, pela lisura do processo político, e é nos tribunais que nós buscamos isso. Deputado, como é que o senhor avalia essa homenagem que a Assembleia Legislativa está fazendo à Associação dos Magistrados Mineiros? Que tipo de reconhecimento é esse? Reconhecimento do Parlamento e do povo de Minas Gerais. Hoje a Associação dos Magistrados, sem dúvida alguma, ela congrega essa credibilidade, o trabalho e principalmente o exemplo dos magistrados de Minas Gerais para o Brasil. Nós temos hoje o nosso Tribunal de Justiça formado com magistrados de escola e principalmente pontuados, acima de tudo, pela competência, pelo trabalho, pela dedicação. E nada mais de nós homenagearmos a sua associação, a AMAGES, que com certeza ela congrega, ela participa ativamente desse conjunto de desembargadores, de servidores da justiça, de uma forma muito efetiva, muito responsável e muito sólida na distribuição da justiça desse país. E os juízes e os desembargadores estão também fazendo mais política, conversando mais, dialogando com o parlamento, com os outros poderes também, né? É muito importante a participação do magistrado. A nossa Assembleia é uma casa plural, a gente sabe que muitas vezes aí quantos interesses são difusos, são projetos importantes, mas aqui o Parlamento ele tem com certeza recepcionado todas as matérias com devido respeito e principalmente com um acurado trabalho para que a gente possa com certeza também ser parceiro, ser inclusive ativo no desenvolvimento e particularmente na área do Poder Judiciário de Minas Gerais. Eu quero mais uma vez me solidarizar, apresentar as nossas homenagens a esta associação que é a sementeira mesmo da Justiça, o Santuário da Justiça de Minas Gerais, pelo nosso Tribunal de Justiça e que com certeza congrega esses desembargadores que merecem o nosso respeito e a nossa elevada consideração. No próximo bloco vamos ouvir membros de outros poderes, do Executivo e também do Ministério Público sobre esses 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros e a homenagem que faz aqui hoje a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial para destacar a homenagem que faz a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, aos 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em defesa da valorização da magistratura e do aperfeiçoamento do Judiciário. Neste bloco, eu converso com membros do Executivo, como o secretário de Governo, Odair Cunha, representando o governador do Estado, Fernando Pimentel. Secretário de Governo, Odair Cunha. Secretário, como é que o senhor avalia o papel das associações aí na construção do Estado de Direito, na democracia, cidadania? Primeiro, a AMAGES tem um papel histórico na construção da cidadania em Minas e no país como um todo. De forma que celebrar esses 60 anos significa fazer uma referência a essa história, parabenizá-la e reforçá-la, cara. E é importante manter essa interlocução com os três poderes, o Executivo que o senhor representa aqui hoje, o Legislativo, o próprio Judiciário. O diálogo institucional sempre é importante e o que nós temos buscado nessa gestão do governador Pimentel e do presidente Pedro Bittencourt é garantir, primeiro, as garantias constitucionais, aquilo que é competência de cada um dos poderes, a independência, mas acima de tudo a harmonia
que é um traço da mineridade. Eu converso agora com o vice-prefeito de Belo Horizonte, Délio Malheiros. Como é que o senhor avalia a importância social da magistratura? Eu imagino que a AMAGES seja hoje um pilar da democracia. A AMAGES, ela acompanha todo o processo político nacional, ela acompanha os projetos em andamento do Poder Executivo, nas casas legislativas, seja na Câmara Municipal, na Assembleia de Minas ou no Congresso Nacional, sempre voltando os seus olhos para o interesse público. A AMAGES, portanto, como eu disse, é hoje um dos principais esteios da democracia, tem unanimidade no meio dos juízes, goza de uma gigantesca credibilidade e nesse momento que a vida pública no país está tão conturbada, ter uma AMAGES ao lado das melhores propostas democráticas é muito importante para o país. E a AMAGES tem feito esse papel muito bem, portanto, essa comemoração hoje dos 60 anos da AMAGES vem em boa hora e vem coroar um trabalho que a instituição tem feito em toda a nossa democracia. Isso, eu acho importante, então, os juízes, os desembargadores deixarem os gabinetes e conversarem um pouco mais, fazerem política também. É evidente, a boa política é feita dentro de casa, é feita na igreja, é feita nos consultórios médicos, nas casas legislativas, e não há como dissociar hoje um trabalho institucional da política. Não digo política partidária, discutir a política brasileira. Tudo nesse país se resolve pela política, seja com bons ou maus políticos, as questões de interesse nacional se resolvem no campo político. E digo político porque o Papa é hoje um ser político. Quando ele assume a bandeira da sustentabilidade, das mudanças climáticas, o Papa está ali num papel político. E a AMAGES faz muito bem em participar dessa discussão. E ela faz isso de forma transparente, de forma objetiva e olhando o interesse só, o interesse nacional. Converso agora com o procurador-geral adjunto do Ministério Público de Minas Gerais, Geraldo Vasques. Como é que o senhor avalia essa homenagem que hoje que a Assembleia Legislativa faz desse reconhecimento dos 60 anos de trajetória associativa da AMAGES? Bem, é um prazer primeiro estar aqui em nome do Ministério Público. A AMAGES é uma entidade parceira nossa, uma entidade que ao longo do tempo vem enobrecendo a magistratura mineira e é força também auxiliar o Ministério Público, porque normalmente os pleitos são co-irmãos. Nenhuma entidade ela é vazia sem os seus membros e a presença do Dr. Herbert ela é fundamentalmente muito boa. Quer dizer que é uma convergência entre o Ministério Público, Judiciário e o próprio Legislativo nessa construção democrática. Sim, hoje há muito poucas divergências, a gente tenta caminhar, a justiça é o fim, né? Nós somos o meio de alcançá-la. Então, a princípio, hoje não há quase divergência nenhuma, nós caminhamos de mãos dadas. Sempre vai haver pontualmente alguma questão, mas que é bem resolvida democraticamente. Debate democrático. Sim, sem problema nenhum. E as pessoas que estão hoje nas cabeças das instituições são muito fáceis de lidar, são pessoas dignas e pessoas muito honradas. Bem, ouvimos aí integrantes dos 3 poderes, do Executivo, Legislativo e do próprio Judiciário, sobre os 60 anos da Associação dos Magistrados Mineiros e a homenagem que fez à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.